clarear mais ainda e no próximo. Não, mas aí você viu que foi, pelo menos esse processo do trabalho, na verdade é que a gente começa lá do começo, não é? Então você chega já, final da prova, você já está cansado, não aguenta mais, já falta pouco tempo, você quer terminar sua prova, tem que passar para o gabarito, e não dá mesmo, tá? Então vamos lá, vamos continuar os nossos recursos. Então, na aula passada nós continuamos os recursos, não é verdade? Nós falamos do nosso recurso extraordinário, o nosso recurso de revista. Recurso de revista, então, é aquele recurso que nós vamos usar naquelas hipóteses em que nós temos decisões de recurso ordinário. Tem decisão de recurso ordinário? Aí nós vamos analisar se todos aqueles elementos do recurso de revista estão previstos. Quais são os elementos? Divergência jurisprudencial. E o que nós entendemos como divergência jurisprudencial? Nós entendemos como divergência jurisprudencial quando eu tenho decisões tomadas nos tribunais que são divergentes. Nunca é decisão dentro do mesmo tribunal. São decisões entre tribunais diferentes ou decisões tomadas por um tribunal que é diferente do TST, que é diferente da SDI 1 ou 2, que é diferente de súmula, que é diferente de OJ, que é diferente de súmula vinculante. Quando eu tenho, então, situações em que o acórdão lá do meu recurso ordinário, ele se manifesta de forma divergente de outros tribunais ou do TST, ok? Cabe, então, o nosso recurso de revista. E aí nós vimos que o nosso recurso de revista, ele é um recurso de natureza extraordinária, eu preciso indicar qual é o tema que eu vou rebater, e eu tenho dois pressupostos de admissibilidade especiais para os recursos de revista, que é o pré-questionamento, então, obrigatoriamente, eu preciso, em um momento anterior à interposição do recurso de revista, eu preciso questionar aquele tema, eu preciso falar, eu preciso opor embargos que sejam, para falar, olha, aqui tem um vício que precisa ser sanado. Olha, esse acórdão aqui, ele fere ele fere decisão do TST, ele é contrário a outros acórdãos de outros tribunais regionais. Então, eu preciso questionar esse acórdão, que é o pré-questionamento. E o outro pré-requisito é a transcendência. O que é a transcendência? Olha, isso aqui vai além do meu trabalho, não é? Isso aqui vai além do meu recurso. Isso existe um impacto social, jurídico, econômico. Então, isso precisa ser comprovado no nosso recurso de revista, tá bom? Então, passando o recurso de revista, nós temos os demais recursos para acabar hoje. Os nossos recursos. Ok? Então, para acabar os nossos recursos, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês estão vendo. Ok? Vamos lá. Embargos no TST. Então, cheguei lá na turma, tá? Cheguei lá na turma com meu recurso ordinário, bonitinho, tá? Bonitinho, cheguei lá na turma. Alguém está falando? Sueli, se alguém fizer pergunta, tá? Eu estou aqui sem conseguir ver. Se alguém fizer pergunta, você me avisa, tá bom? Tá bom. Aí você me avisa que tem perguntas. Deixa eu voltar.
Então, você está bonitinho lá com seu recurso ordinário, lá na turma do TRT, você não gostou daquela decisão, aquela decisão diverge, tá, de outros tribunais. O que você vai fazer? Você vai recorrer. Recorrer com o quê? Com recurso de revista. E nós vimos que o nosso recurso de revista ele vai ser direcionado a uma das turmas do TST. Saiu a decisão do TST. Você ainda tem divergência jurisprudencial. Você ainda tem uma violação a uma súmula vinculante ou a uma súmula do TST. E agora? Acabou? Porque chegou no TST, o seu recurso lá na turma do TST, significa que acabou? Não. Nós vamos ter também como recurso aqui na Justiça do Trabalho os embargos no TST. Embargos no TST, embora eles se chamem embargos, eles não são embargos de declaração. Eles são um recurso, tá bom? É como se fosse um recurso de revista dentro do recurso de revista. Tá? É como se eu pudesse apelar do recurso de revista. Os embargos, então, no TST, eles são recursos como qualquer outro recurso. E eles não podem ser confundidos com esses embargos de declaração. Por quê? Porque os embargos de declaração, eles vão ser cabidos naquele prazo de 5 dias para qualquer decisão tomada, seja primeiro, segundo ou no TST. Primeiro, segundo grau ou no TST. Então, os embargos no TST são recursos como recurso de revista, ok? E ele é exclusivo ao TST. Eles vão ser de duas formas: embargos infringentes e embargos por divergência. O que são os embargos os embargos infringentes? Sempre que eu tiver dissídio coletivo, ok? Sempre que eu tiver dissídio coletivo que começa a tramitar no TST, quando que nós vamos ter dissídio coletivo que tramita no TST? Quando eu tenho, por exemplo, um dissídio que ele envolve 2 tribunais regionais. Então, imagine o seguinte: os motoristas de ônibus do DF e do entorno resolvem entrar em greve. Quais são os tribunais regionais que estão envolvidos? O Tribunal Regional da 10ª e o Tribunal Regional da 18ª Região. E agora, quem vai julgar esse dissídio? Vai ser o tribunal da 10ª ou vai ser o tribunal da 18ª? Nenhum dos dois. Vai ser o TST. Ou não, é uma greve que tem repercussão nacional. Pode ser num só Tribunal Regional do Trabalho, mas tem reflexo no Brasil inteiro, ou envolve uma categoria muito grande. Antigamente, as greves dos metalúrgicos, embora lá do ABC, embora fosse restrita ao Tribunal Regional de São Paulo, tá? Era algo muito grande, que envolvia muita gente. Então, o TST chamava para si a competência de julgar aquele dissídio. Então, quando eu tenho decisões que foram tomadas no Tribunal Superior do Trabalho, em dissídios coletivos que são de sua competência originária, e aquela decisão não é unânime, cabe embargos infringentes. Então, digamos o seguinte: começou um dissídio coletivo, esse dos metroviários aqui e motoristas de ônibus e cobrador do DF em torno, todo mundo está em greve, não vamos mais sair enquanto nós não tomarmos a vacina, não vamos mais dirigir, acabou, não vai ter ônibus, não vai ter metrô.
Só vamos sair de casa com a vacina, ok? Quem vai chamar para si essa competência? O TST, porque envolve 2 tribunais regionais, ok? O Tribunal Superior do Trabalho, então, vai julgar esse dissídio. Da decisão unânime do dissídio, não cabe recurso. Então, todos os ministros lá na SDC, na sessão de dissídio coletivo, votou favorável à greve. Olha, favorável à greve, tá? A greve é válida, ok? Mas tem que colocar ali um mínimo de 30% para atender as necessidades, mas a greve é válida, os metroviários precisam sim ser vacinados, eles são essenciais, ok? Cabe recurso dessa decisão? Não. Agora, a decisão não é unânime. Tá? Um ministro falou assim, não, essa greve é ilegal. Tem outras pessoas na fila, porque senão todo mundo passa a ser prioridade. Tem outras pessoas na fila. E aí? Dessa decisão não unânime, cabe embargos infringentes. Tá bom? Então, vamos lá. Vai caber os embargos infringentes sempre que a decisão for não unânime, tá bom? Não for unânime, sempre que algum ministro divergir da posição, então sempre que algum ministro divergir dessa posição, cabe embargos infringentes. E muita atenção, os embargos infringentes, ele tem natureza ordinária. Ordinária. Então, nem todos os recursos que estão no TST, eles têm natureza extraordinária. No recurso de embargos no TST, eu vou poder rediscutir fatos, eu vou poder rediscutir provas, tudo isso, porque ele tem natureza o quê? Ordinária. Por quê? Porque ele é o primeiro recurso. Se o recurso começou, se aquele processo começou lá no TST, esse recurso de embargos infringentes, quando eu tenho decisões não unânimes, ele é uma apelação. Ele vai lembrar muito uma apelação. Eu vou poder rediscutir o que eu quiser nesse recurso, mas desde que a decisão não seja unânime. Qual é o prazo? 8 dias. Tá? O prazo é de 8 dias. Mas atenção, embora nós exijamos aqui que a decisão não seja unânime, se aquela decisão, embora não unânime, ela está de acordo com a jurisprudência do TST, está de acordo com súmula, aí não cabe recurso. Aquela decisão não é passível de recurso. Tá bom? Então, aqui nos embargos infringentes, nós temos lá a decisão do dissídio coletivo, da greve. Tem uma decisão da greve lá que a primeira instância é o TST. Aquela decisão é unânime, cabe recurso? Não. Aquela decisão não é unânime, cabe recurso? Cabe embargos infringentes. Mas aquela decisão não é unânime, mas ela está de acordo com súmula e jurisprudência do TST. Cabe recurso? Não cabe. E o prazo é de 8 dias, tá bom? Então, esse recurso de embargos infringentes, ele tem natureza ordinária. O outro recurso de embargos é o que nós vamos chamar de embargos por divergência ou embargos ASDI. O que são esses embargos? É uma nova chance de se discutir aquele recurso de revista que começou lá com o nosso recurso ordinário. Recurso ordinário, recurso de revista, julgou o recurso de revista, perdemos, estamos insatisfeitos? Estamos. O que nós vamos fazer? Embargos
a SDI, tá bom? Embargos a SDI. Vamos falar um pouquinho dos embargos a SDI. Os embargos a SDI, eles são recurso de natureza extraordinária e vinculado. Então, nós já sabemos que ele exige o pré-questionamento. Ele exige o pré-questionamento, tá bom? Opa! Tá? Ele exige o pré-questionamento. Qual que é o prazo dos nossos embargos por divergência? 8 dias. Quem vai julgar os nossos embargos a SDI? A SDI 1. E quais são as hipóteses? Quais são as hipóteses que vão caber embargos por divergência? Quando a decisão da turma do TST for divergente de outra turma, então a primeira turma do TST tem um posicionamento e a quinta turma do TST tem outro posicionamento. Cabe embargos? Cabe. Cabe embargos à SDI. Por quê? Porque a SDI vai uniformizar as decisões. Então, até dentro do TST, eu preciso uniformizar as decisões. Quando cabe embargos? Quando a decisão da turma é divergente da própria decisão da SDI. Quando vão caber embargos? Quando a decisão da turma é diferente de súmula OJ do TST. Ou quando a decisão da turma é contrária à súmula vinculante. Tá bom? Súmula vinculante. Tá? Nós também vamos opor os embargos a de divergência, os embargos a SDI, das decisões colegiadas. Tá? Colegiadas. Por quê? Porque não cabe, ok? Não cabe embargos a SDI de decisões monocráticas. Então, sempre decisões da turma. Então, os embargos a SDI, eles vão ser admitidos quando eu tenho decisões conflitantes da turma. Então, decisões colegiadas, tá? Em regra, nós não vamos admitir embargos por divergência se eu tiver interposto agravo, tá? Em regra, nós não aceitamos embargos de declaração se eu tiver interposto agravo. Como assim? O ministro lá do TST, ele deu uma decisão monocrática. Tá? Ele deu uma decisão monocrática. Eu não gostei da decisão, eu quero recorrer daquela decisão monocrática. Nós vamos ver que dessas decisões monocráticas cabe agravo interno. Para quê? Para que aquela decisão passe a ser uma decisão do colegiado. Tá? Então, se a minha decisão do agravo foi, conheci o agravo e provi o agravo, não cabe embargos de declaração, embargos de divergência dessa decisão, tá bom? Embora seja uma decisão colegiada, tá? Em regra, não vai caber. Ok? Então, por quê? Porque, em regra, o nosso embargos a SDI, ele vem de uma construção. Eu tenho lá a sentença da primeira instância, ok? Dessa sentença da primeira instância, cabe o quê? Recurso ordinário. Tá bom, da decisão do recurso ordinário, cabe recurso? Cabe recurso de revista. Da decisão do recurso de revista, cabe embargos a SDI. Então, em regra, os nossos embargos a SDI, eles vão exigir um recurso ordinário, um recurso de revista e uma decisão colegiada do recurso de revista, ok? Mas nós temos algumas exceções, e são essas exceções que caem nas provas mais difíceis. Quando eu vou admitir os embargos a SDI nesse meu agravo.
Então, o ministro do TST, ele deu uma decisão monocrática. Eu não gostei da decisão monocrática, tá bom? Eu não gostei da decisão monocrática, estou recorrendo, tá? Estou recorrendo, meu recurso foi conhecido e provido. Cabe recurso? Em regra, não. A não ser que, da decisão que não conhece do agravo de instrumento, então, quer dizer, aquela decisão que não conheceu o meu agravo de instrumento, porque ele diz que meu agravo de instrumento não tem os pressupostos de admissibilidade extrínsecos, aí sim, cabe os embargos, ok? Da decisão que nega provimento a agravo contra a decisão monocrática do relator, cabe, ok? Embargos. Para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento e para impugnar algumas multas previstas no Código de Processo Civil, tá bom? Então, nessas hipóteses, nós vamos admitir os embargos a SDI no agravo de instrumento. Então, muita atenção, tá bom? Dê uma olhadinha nessa súmula 353, que vai falar das hipóteses em que nós vamos admitir o agravo, nós vamos admitir os embargos por divergência no meu agravo de instrumento, tá bom? Ok? Cabe embargos a SDI no rito sumaríssimo. E aí? Cabe embargos no rito sumaríssimo? Cabe, tá? Essas hipóteses anteriores aqui, decisão da turma, outra turma, isso aqui é no rito ordinário. E no rito sumaríssimo, cabe embargos? Cabe. Mas quando? Apenas quando eu tiver divergência na interpretação da Constituição, quando eu tiver divergência da decisão da turma com súmula vinculante, quando eu tiver divergência da túmula com súmula do TST. Então, somente nessas hipóteses, e se o rito for sumaríssimo, eu vou admitir os embargos a SDI, tá bom? Súmula 458. Só vou admitir no rito sumaríssimo embargos a SDI, caso tenha divergência na interpretação da Constituição. Então, a turma do TST deu uma decisão que diverge, tá? Dá uma nova interpretação à Constituição. Ou se a decisão da túmula fere súmula vinculante ou súmula do TST. Nós vamos admitir embargos a SDI em caso de execução, tá? Sim, nós vamos admitir, tá bom? Quando? Quando nós temos divergências entre as turmas do TST, das turmas do TST com a SDI, ou interpretação diversa à Constituição, tá bom? Então, nós vamos admitir embargos a SDI em fase de execução? Sim. Quando? Divergências entre as turmas, divergência da decisão da túmula com a SDI, ok? E interpretação diversa de dispositivo constitucional. Aí, atenção, isso aqui é aquela mesma hipótese que eu falei para vocês do recurso de revista. Cabe recurso de revista quando se trata de execução fiscal e certidão negativa de débitos trabalhistas? Cabe. Aí eu vou incluir na lista de situações admitidas violação da lei federal, divergência jurisprudencial e ofensa à Constituição Federal. Tá bom? Então, vamos ver um pouquinho aqui como funcionam os embargos no TST. Tá?
Vocês já viram esse aqui, o meu esquema, não é? Então, vamos lá. Da decisão da turma do TRT, cabe recurso de revista, não é assim? Cabe recurso de revista aqui para a turma do TRT. É dessa decisão aqui, da turma do TRT, que vão caber os embargos à SDI. Mas nas decisões de dissídio coletivo, quando eu tenho de competência originária do TST, as decisões não unânimes, cabe embargos infringentes. Para quem? Para a própria sessão de dissídio coletivo. Ok? Então, a própria sessão de dissídio coletivo vai analisar os embargos infringentes. Embargos infringentes, como eu disse para vocês, ele é um recurso de natureza ordinária. Então, eu posso discutir fatos, provas, tudo. Por quê? Porque ele é o primeiro recurso. Ele é o primeiro recurso que eu vou ter para discutir aquela matéria. Mas quando eu vou ter? Quando a decisão da sessão de dissídios coletivos, ela não for unânime, tá bom? Ela não for unânime, tá? Mas se ela não for unânime e mesmo assim ela ser de acordo com a jurisprudência e as súmulas do TST, não cabe embargos infringentes. Então, os embargos infringentes são esses que vão ser admitidos exclusivamente na sessão de dissídios coletivos, quando é de competência do próprio TST analisar, rito ordinário, analisar o nosso dissídio coletivo, e nós vamos ter os embargos à SDI, quando da decisão do recurso de revista, ok? For divergente entre as turmas e a SDI, entre as turmas e súmula do TST, ou entre as turmas e súmula vinculante. E, claro, contrário à Constituição Federal. Ok? Alguma dúvida com relação aos embargos? Não? Vamos continuar, então. O que é o agravo de instrumento? O agravo de instrumento é aquele recurso que nós utilizamos quando nós temos aqui na Justiça do Trabalho situações que envolvam juízo de admissibilidade, tá? Lá na Justiça Comum, quando que nós usamos o agravo de instrumento? Sempre que nós temos uma decisão interlocutória. Não é assim? Aqui não. Aqui na Justiça do Trabalho, não. Na Justiça do Trabalho, nós vamos utilizar o agravo de instrumento apenas para as hipóteses em que nós vamos discutir o juízo de admissibilidade. Mas qual juízo de admissibilidade? Aqui na Justiça do Trabalho, nós ainda temos aquele juízo de admissibilidade superficial, que é feito pelo juízo ACO. Então, o juízo que proferiu a sentença, a decisão, ele é o que nós chamamos de juízo ACO. Ele vai fazer uma análise preliminar, superficial dos juízos de admissibilidade, dos pressupostos de admissibilidade. E ali nós vamos ter duas situações que o juízo ACO vai fazer. Ele vai falar positivo, olha, estou vendo aqui na minha análise superficial que os pressupostos de admissibilidade estão presentes, então subo o recurso. Ou ele pode falar o seguinte, olha, está faltando aqui um pressuposto de admissibilidade. Denego o segmento desse recurso. É desse ato do juízo ACO que denega o segmento do recurso que cabe agravo de instrumento aqui na Justiça do Trabalho. Tá bom? Então, é da ação lá do juízo de admissibilidade preliminar, feito pelo juízo ACO, quando ele nega seguimento ao recurso que cabe o agravo de instrumento. Tá bom?
Qual que é o prazo? Gente, o prazo aqui na Justiça do Trabalho é de 8 dias, ok? Então, nosso prazo aqui na Justiça do Trabalho é 8 dias. 16 dias para Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública. Quem vai analisar o agravo de instrumento? O juízo ad quem? Tá bom? Então, é da decisão do juízo AQO que negou o seguimento ao recurso, cabe agravo de instrumento, que vai ser analisado por quem? Pelo juízo ad quem? Nós temos pressupostos recursais aqui para os embargos de instrumento? Temos. Então, nós temos de observar algumas questões que envolvem o agravo de instrumento. Além de todos aqueles que nós vimos dos recursos, nós ainda vamos ter outros. Nós vamos exigir aqui um depósito recursal. Então, se eu quero recorrer do recurso, né? Eu quero recorrer da decisão. O que eu faço? Estou lá recorrendo da decisão. Eu não tenho que fazer o depósito recursal? Tenho que fazer o depósito recursal. Fiz o depósito recursal. Aí o juízo AQO falou assim, olha, vou denegar aqui o agravo de instrumento, vou denegar aqui o recurso, porque está faltando um pressuposto de admissibilidade. Qual é o pressuposto de admissibilidade aqui? Sei lá, o cabimento. Ele está falando que não cabe recurso da decisão que ele proferiu. Tá bom? Eu quero recorrer daquela decisão. Quero recorrer daquela decisão. Eu tenho de observar todos os meus pressupostos de admissibilidade dos recursos? Sim. O que mais? Recolher mais 50% do meu depósito recursal. Então, eu vou ter que recolher mais 5 mil e tantos reais para eu poder recorrer por meio de agravo de instrumento, tá bom? Então, esse recolhimento desses 50% daquele valor do depósito recursal, ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório. Além disso, eu vou ter de formar o meu agravo de instrumento. Eu vou ter de juntar peças processuais no meu agravo de instrumento. E eu vou ter peças obrigatórias. Cópia da decisão agravada, certidão da respectiva intimação, das procurações dos advogados, seja do agravante, seja do advogado, cópia da petição inicial, cópia da contestação, da decisão originária, do recurso, do depósito recursal do recurso e do agravo de instrumento, tá bom? E o pagamento das custas. Então, eu tenho peças obrigatórias aqui no meu recurso de agravo de instrumento, que eu preciso juntar. Se eu não juntar essas peças obrigatórias, o meu recurso vai ser considerado deserto. Ele vai falhar ali nos pressupostos de admissibilidade do meu recurso de agravo de instrumento. E aí eu vou ter aquelas outras peças facultativas, que são todas as outras. Tá bom? Que eu queira juntar. Mas eu tenho peças obrigatórias. Então, é a decisão, a cópia da decisão agravada. É a certidão da intimação de que o meu recurso foi negado o segmento. Então, eu vou juntar tudo isso para fazer o quê? Fazer o meu agravo de instrumento. E aí eu vou peticionar meu agravo de instrumento onde? Lá no juízo AQO. Vou peticionar meu agravo de instrumento lá no juízo ad quem. Vou chegar lá para o juízo ad quem, vou falar, tá aqui, juiz ad quem. Aí eu vou pegar a cópia desse meu processo, desse meu agravo de instrumento, vou chegar para o juízo AQO e vou falar o seguinte, excelência, eu não gostei da sua decisão. E por isso eu vou
recorrer. Melhor, eu já recorri. Está aqui, ó, o meu agravo de instrumento. Mas se você não quiser passar vergonha lá no tribunal, você pode se retratar. Então, aqui no agravo de instrumento, vai ser admitido o juízo de retratação, tá bom? Para mostrar o que, olha, excelência, você denegou o segmento do meu recurso, tá bom, eu entendo isso, tá? Eu entendo, mas olha aqui, olha o meu agravo de instrumento, eu estou mostrando que todos os meus pressupostos de admissibilidade foram observados. Dessa decisão cabe recurso, sim. Cabe recurso. Está aqui o comprovante. Está aqui a súmula 214. Então, cabe recurso dessa sua decisão. Então, se você quiser se retratar, retrate-se. Tá bom? E aí você vai dar a chance, então, para o juízo ACO se retratar da decisão que denegou o segmento do seu recurso. Ok? Então, o agravo de instrumento aqui na Justiça do Trabalho, ele vai ser usado exclusivamente, tá? Atenção, o agravo de instrumento aqui na Justiça do Trabalho, ele vai ser usado exclusivamente para destrancar recursos, ok? Destrancar recursos. O que é o agravo interno? O agravo interno, ele vai ser admitido quando nós tivermos uma decisão monocrática de um relator. E aí eu estou insatisfeita com aquela decisão monocrática do relator e eu quero que a decisão seja tomada pelo colegiado. Prazo de 8 dias, tá bom? Cabe multa, eu fico, ó, interpondo, ó, agravo de instrumento, agravo interno, agravo interno, agravo interno, agravo interno. Cabe multa? Cabe. Ok? Cabe multa. E essa multa, tá? E o pagamento dessa multa é um pressuposto de admissibilidade para qualquer recurso que eu interpor depois dessa multa. Então, digamos que eu estou lá no meu recurso, tá, de revista, o relator deu uma decisão que eu não gostei, eu interponho agravo interno. A turma entende que esse meu agravo interno é meramente protelatório, tá? Meramente protelatório e me aplica uma multa. Aplicou a multa. Saiu a decisão do meu recurso de revista, perdi, eu quero recorrer para a SDI. Eu preciso pagar essa multa? Preciso. Então, pagar essa multa passa a ser um pressuposto de admissibilidade para os meus recursos, que virão posteriores àquela multa. Mas atenção, se for uma pessoa com gratuidade de justiça ou uma pessoa jurídica de direito público, o pagamento da multa é só no final do processo, tá? Então, o pagamento da multa vai ser lá no final do processo. Acabou o processo, tá? Fazenda Pública, acabou o processo, aí sim eles pagarão a multa, tá? Então, tem gratuidade de justiça. Ou é a Fazenda Pública, o pagamento da multa, ele vai ser feito só no final. Então, ele não é pressuposto de admissibilidade para essas entidades, tá bom? Ele vai pagar, então, a multa lá no final, na hora que for executar, ver o valor devido, aí vai calcular o valor final da multa, tá? Mas eu não tenho gratuidade de justiça, eu não sou a Fazenda Pública. Eu preciso pagar a multa? Preciso. Então, o agravo interno ou agravo regimental, ele é no prazo de 8 dias, e ele vai ser admitido, aí cada tribunal vai ter lá no seu regimento interno as suas regras, mas ele vai ser admitido sempre que nós tivermos uma decisão monocrática do relator. E eu quero que aquela decisão ela tenha peso. Então, eu interponho agravo interno para que seja uma decisão do colegiado. E o nosso último recurso é o recurso extraordinário.
que é o recurso extraordinário? É um recurso de natureza extraordinário, ele é um recurso vinculado, ele é um recurso que exige pré-questionamento, tá bom? E ele vai ser admitido quando? Recurso extraordinário, ele é aquele recurso para o STF. E ele vai ter o prazo de quê? 15 dias, tá? E atenção, ele tem efeito meramente devolutivo. Se eu não pedir, tá? Se eu não pedir o efeito suspensivo, ok? A execução pode começar? Pode. Então, ele tem um efeito meramente devolutivo. Quais são as hipóteses de recurso extraordinário? Aquelas que estão lá na Constituição, tá? Então, quando a decisão contrariar dispositivo da Constituição Federal, tá? Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, julgar válida lei local contestado em face de lei federal, ok? Então, o nosso recurso extraordinário, ele vai ser admitido sempre naquelas hipóteses de última instância, ok? Desde que presente lá uma dos cabimentos do 102.3 da Constituição. Quais são os pressupostos de admissibilidade? Todos que nós já vimos, todos. Se tiver que pagar multa, tem que pagar multa, ok? Mas repercussão geral. O que é essa repercussão geral? Gente, olha só. O seu recurso, ele tem de ter um propósito. Ele não é simplesmente o seu caso. Ele tem de atender a algo, a uniformizar a jurisprudência. Então, você tem de mostrar que existe essa repercussão geral, que aquilo vai se estender além do seu processo, tá bom? Quando que nós vamos admitir recurso extraordinário aqui na Justiça do Trabalho? Então, nós vamos admitir quando? Das decisões de RO aqui na subseção de dissídio coletivo 1, tá? Daquelas causas que começaram lá no TRT, cabe. Quando nós temos as decisões dos embargos à SDI, quando nós temos decisões da subseção. E atenção, nós vamos admitir o recurso extraordinário das decisões do recurso de revista, tá? Então, recurso de revista, saiu a decisão do recurso de revista, eu não gostei. Eu posso recorrer dessa decisão? Posso. Eu posso recorrer com 2 recursos. Posso recorrer com o recurso extraordinário e os embargos à SDI. Então, essa vai ser a única hipótese aqui na Justiça do Trabalho que cabem 2 recursos para a mesma decisão. Então, a decisão da turma do TST em sede de recurso de revista cabe embargos à SDI e, ao mesmo tempo, recurso extraordinário, tá bom? Então, atenção para isso. Eu posso interpor os 2 recursos? Posso. Posso interpor embargos à SDI? Posso. E posso interpor recurso extraordinário direto para o STF, tá? Princípio da unicidade, ok? Então, aqui eu posso interpor 2 recursos ao mesmo tempo. Um recurso para a SDI e o recurso para o TST. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida com relação aos nossos recursos? Não? Todo mundo sabendo tudo, não é? Todo mundo sabendo tudo? Então, vamos lá. Tá, vamos lá, vamos dividir aqui vocês em... Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer isso.
Como que eu vou dividir vocês em turmas? Deixa eu ver se parando a gravação aqui eu consigo. Gravação, interromper a gravação.